Todos os dias, milhões de pessoas acordam para trabalhar. Mas será que sabem o porquê? Trabalham para viver ou vivem para trabalhar? Karl Marx chamou isso de alienação do trabalho, quando o trabalhador se afasta da essência humana da própria produção. Hoje, no século XXI, será que finalmente nos libertamos ou apenas mudamos de algemas? E agora viemos aqui ao Centro Superior de Parques para entrevistarmos um dos motoristas, o Jander, para ele contar mais sobre como é a sua rotina dentro do trabalho e como é a sua experiência também. Qual é o seu nome? Eu me chamo Jander. E quantos anos você tem? Minha idade é 47. E sua profissão? Aqui na UEA eu sou motorista. Como é um dia típico de trabalho para você? Aqui na UEA eu sou responsável pelo transporte dos professores que vêm de Manaus, de outros estados, aqui para a UEA, né? Quando vão participar de seminário, de workshop, tudo eu sou responsável de levar para o hotel, pegar. E existem algumas tarefas que a gente também faz, levar alguma documentação na prefeitura, na SEDUC, na CEMED. Quando vem os alunos de medicina, de enfermagem, de odontologia, é a gente que é responsável por essa logística toda, né? Quantas vezes você repete a mesma tarefa por dia? Olha, diariamente a gente não tem uma rotina específica. Você pode ter uma programação que vem lá da diretoria, né, da diretoria da faculdade, e isso pode mudar. O que você sente no fim do expediente? Cansaço físico, mental ou emocional? Aqui eu acho que o cansaço mental ele é muito mais que o físico, né? Porque além de você lidar com o trânsito em si, que não é fácil na cidade de Parintins, você também lida com pessoas, e também muitas vezes não é fácil lidar com pessoas. Você tem liberdade para mudar sua rotina ou você padronizar? Basicamente tem um padrão, né? A gente segue esse padrão frente ao trabalho dentro da universidade e também tem os horários. Basicamente é difícil ter uma alteração no horário. A gente trabalha em média de 7h30, vai até 11h30 e no horário pega meio-dia e 30, vai até 17h30. Estou com uma pessoa aqui para fazer uma entrevista e ela trabalha como CLT. E eu vou começar perguntando aqui, metas fazem parte dessa rotina, nesse trabalho? Tem que fazer esse procedimento, né? Tem todo um padrão, cada instituição imposta, ele tem que seguir a norma. E a segurança vai seguindo. Ordenada, instruções, entrada, saída. Então tem toda uma metodologia em cima. E como você lida com elas? Primeiramente, a gente é quase um psicólogo, né? Além de segurança, você tem que meio que... Não pode escolher um lado. Tem que ficar no meio termo, igual um juiz. Se tu escolher um A ou um B, tu arruma problema. Então a gente tem que ter controle emocional para gerenciar a crise ali. Você sente que o seu trabalho te representa ou te esconde? Representa, mas eu prefiro estar o máximo oculto possível. Você sente autonomia ou tudo é controlado de cima para baixo? A gente tem autonomia, a nossa área tem. Só que aquele negócio, depende de como é a entrada de qualquer ocorrência. A gente pode chegar em qualquer situação mostrando 100% de autonomia, né? E aos poucos, equilibrando ali. O trabalho te aproxima ou te distancia das pessoas? Atendimento ao público, não tem como fugir. Não, tu vai, conforme se tu chega, entra tímido, tu vai ter que se articular, senão tu não flui. Tu vai ter que ter conversa. E dependendo do grau e nível de ensino médio ou alto, pra nós é a mesma coisa, só que cada é uma camada, né? A gente tem que saber conversar com todo mundo, independente da classe social. Saímos das ruas de Parintins para buscar entender como é que funciona a alienação do trabalho. E nesse exato momento, irei entrevistar uma autônoma. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Elcirema Belém da Silva, Qual é a sua idade? 53 anos. Você trabalha há quanto tempo como autônoma? 6 anos. 6 anos de trabalho. Quanto tempo? Você se sente valorizado com o trabalho autônomo?
Com certeza. E muito. Dá pra suprir com as necessidades da casa, manter, assim? Sim, com certeza. É disso que nós vivemos há 6 anos. É disso que eu invisto na educação do meu filho. Ele é autista, né? Então eu tenho que ter um trabalho autônomo para mim ajudá-lo. E não tinha com quem eu deixá-lo. Então quando eu trabalhava empregada, fazia 5 anos, então eu resolvi trabalhar por conta própria, justamente para cuidar do mesmo, entendeu? Mas assim, não quer dizer que não tenha cobranças, que a gente mesmo se cobra, é complicado, é muito difícil ser mãe e ao mesmo tempo trabalhar. Existe liberdade ou só parece liberdade? Só parece. Só parece. Sim, só parece. Dá pra descansar sem culpa quando não tem chefe? Não, a cobrança é a mesma coisa. Mesma coisa. É muito complicado, porque como eu trabalho aqui no comércio, as pessoas ficam me cobrando quando eu não abro, quando eu saio, eu tento sair para me divertir com ele. Aí as pessoas ligam, eu fico, meu Deus, eu deixei de vender, eu fico com aquela culpa, entendeu? Eu fico me cobrando. Sempre querer vender, né? Sempre querer para poder ter o dinheiro amanhã e tal, essas coisas assim, é complicado. É cobrança do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Então, você se sente valorizado com o trabalho de forma autônoma? Sim, muito. Dá pra suprir com as necessidades da casa, essas coisas? Sim. É por isso que há essa cobrança, que quando a gente deixa de trabalhar e a gente, poxa, meu Deus, eu fui me divertir, não vendi ontem, não vendi hoje, dá. Com certeza. Estamos aqui na UEA e vamos fazer entrevista sobre alienação no trabalho. Nós estamos aqui com uma acadêmica do curso de pedagogia. Me chamo Júlia Maria, tenho 21 anos e estou no quinto período de pedagogia. Quanto tempo você está atuando na área da educação? Bom, eu atuo pelo PIBID, eu já tenho 1 ano atuando na escola. Quando você pensa em trabalho, qual sentimento vem? Surge? Bom, falando pela minha experiência, a responsabilidade por conta de que atuar na área da escola, em sala de aula, é muita responsabilidade, porque cuidar de mais de 20 crianças no dia não é nada fácil. Tem que ter uma boa, assim, posso dizer que uma boa autoridade na sala, mesmo com o professor presente. Às vezes as crianças não escutam nem o professor, pelo menos na escola que eu frequento. No início estava bem complicado, mas agora já está mais tranquilo e eles já nos obedecem, que não é só eu que atuo na sala, mas também o professor. A universidade te prepara para a vida ou para se adaptar ao sistema? Ela prepara mais para a vida, porque quando a gente chega na prática é algo totalmente diferente. A prática não é igual ao que a gente vê na universidade. O que a gente ainda está tendo é muito diferente do que é quando chega na prática. Você acredita em trabalho dos sonhos ou isso te parece uma ilusão de vendidas nas redes? Uma ilusão. Uma ilusão, com certeza uma ilusão, porque nenhum trabalho, vamos dizer que é bom. A gente pode ter paixões pelo trabalho, por exemplo. Eu gosto bastante da área de pedagogia, gosto da ideia de ser professora, mas não sou apaixonada por nenhuma das áreas. Como você imagina o futuro do trabalho? Eu acredito que tem como melhorar. Eu acredito bastante que tem como melhorar, por conta de que o Brasil não é lá aquelas coisas, mas ele tem a capacidade de melhorar. Ele tem principalmente a área da educação, porque é daí que surgem as próximas pessoas para trabalhar, para continuar no mercado de trabalho. Boa tarde, professor Dr. Grisorti. Boa tarde. Agradeço por nos receber aqui no LCC, né, do Centro de Estudos Superiores de Parintins. E hoje vamos discutir um tema muito relevante e atual, a alienação do trabalho.
Esse conceito, que tem origem nas reflexões de Karl Marx, continua presente na relação de trabalho e nas transformações sociais do mundo contemporâneo, especialmente diante dos avanços tecnológicos e das novas formas de produção. Então, para começarmos, professor, como o senhor definiria a alienação do trabalho nos dias de hoje? Ela vem com uma persuasão do trabalhador de que é necessário trabalhar e que o trabalho dignifica o homem. Isso passa, por exemplo, inclusive aqui no Ocidente, passa inclusive pelo discurso religioso. Então, por exemplo, a noção de progresso que se traz para a região norte, por exemplo, como uma região não desenvolvida, onde é preciso criar estradas, etc., ignorando, por exemplo, o modo de vida do homem amazônida. E, na verdade, são pessoas que vêm de outras regiões com abordagem, né, de progresso, implementar aqui o modo de vida deles, a qual o povo daqui não está acostumado, né? E esse processo que se passa aqui hoje, ele se passa no Brasil inteiro, se passou no Brasil inteiro desde o início da colonização. A alienação no trabalho, nesse sentido, passa pela conscientização de que o sujeito tem que trabalhar. E aí é uma conscientização ao inverso. E como o trabalho influencia a saúde mental e identidade? Uau! Bom, as pessoas às vezes ficam doentes porque elas deixam de conviver com a família, porque elas se entregam ao trabalho, a um plano de carreira, de progressão, que às vezes elimina, por exemplo, a própria identidade, a mulher que deixa de ser mulher no seu ambiente de trabalho, o homem que deixa também de ser homem, porque ele tem que ocupar uma determinada função em que às vezes ele tem que ser duro com os colegas, né? E em algum momento até desumano com os colegas, em que as regras estão acima do ser humano, ou seja, é uma inversão de valores, não é o humano que está acima das regras. A tecnologia aproximou ou aprofundou a alienação? Eu acho que ela aprofundou, porque a partir do momento que a gente tem mais, quer dizer, a tecnologia ela está atrelada a dinheiro, então quem tem dinheiro faz proliferar as suas ideias, né? Então, essas ideias, elas acabam se proliferando mais rapidamente, convencendo as pessoas mais rapidamente de uma ideia de trabalho. E a partir do momento que eu também posso levar uma parte desse meu trabalho para a minha casa, que é o que a tecnologia permitiu, então as pessoas transformaram também a casa num ambiente de trabalho. E eu acho que isso se intensificou ainda mais depois da pandemia, porque as pessoas tiveram que fazer o tal home office. E o home office significa, agora eu não gasto mais a energia da empresa, eu não gasto mais o cafezinho da empresa, e assim por diante. Não é o espaço mais da empresa, mas é o meu espaço, e acaba sendo 24 horas, né? Em qualquer momento a pessoa, para se mostrar útil e como melhor, porque é competição, então ele acaba trabalhando, tirando o espaço da família. Perfeito. É possível ressignificar o trabalho no capitalismo atual? Com o capitalismo, não. Não, a gente teria que ter uma conscientização, as pessoas teriam que estudar mesmo, conhecer a fundo, porque a partir do momento que a pessoa se conscientizar de que quem tem produto vende produto e quem não tem vende mão de obra, e ele perceber que, na verdade, que enquanto o patrão dele, eu estou falando de bilionários, não é o dono da quitanda ali, não. Numa crise é o primeiro a quebrar. Estou falando de gente que numa crise ele não vai quebrar. Se ele quebrar, o Estado socorre ele, né? A partir do momento que ele se conscientizar de que ele vende a mão de obra e que enquanto alguém está dormindo, está ganhando dinheiro em cima dele. Aí talvez a pessoa pense melhor, né? Porque na minha ótica pessoal, por exemplo, o lucro, ele nem é algo cristão. Porque uma coisa é a pessoa tirar o suficiente para ela viver e progredir um pouquinho. Outra coisa é um produto que custa R$50 no seu custo, ele ser vendido por 200 e 300 e às vezes até 500 ou mais. Ou seja, alguém está levando lucro naquilo, né? E não é o trabalhador. Perfeito. Agora eu gostaria de agradecer por ter contribuído, né, com suas palavras, seu amplo conhecimento, e ajudar também quem está assistindo a compreender melhor esse tema de Karl Marx. Obrigado.